E aí, pessoal, como estamos? Estão bonzinhos? No vídeo de hoje a gente vai fazer a correção das questões do concurso da Câmara Municipal de Porto Alegre, aplicado pela Banca Legal, então, no turno da manhã. Ok? Então já vão ser bem objetivos, já foi lançado, então, agora essa tarde, pela manhã ou pela tarde, enfim, já foi lançado o gabarito preliminar, né? E eu já tinha feito a correção, já tinha me preparado para fazer esse vídeo aqui, daí eu aproveitei e fui lá e conferi, né? Tá aqui o gabarito, então, já preliminar. Questão número 21E, 22B, 23D, 24B e 25A. Ok? Já adianto, então, que eu não reconheci nenhuma oportunidade de recurso. Eu acho que as questões estão todas ok. Né? Não tenho nenhuma questão que abre margem para recurso, certo? E agora sim a gente vai para a correção para ti que fez essa prova da Câmara Municipal, ou tu vai fazer alguma outra prova da Legal e quer ver como é que é a metodologia, quer se preparar, ok? Questão número 21, lembrando, né, turno da manhã, essa prova aqui. As pastas no Microsoft Windows 10 em português, quando criadas, recebem o nome de nova pasta. O usuário, se assim desejar, pode as renomear. Entretanto, não são todos os caracteres aceitos para serem utilizados no nome de uma pasta. Com base nisso, analise as assertivas, tá? Isso acontece porque por trás do Windows ele tem uma linguagem de programação. Então, se tu utilizar certos caracteres, esse arquivo ele vai atrapalhar essa linguagem, né? Ele pode até dar umas brechas em questão de segurança, né? Isso aqui são informações oficiais da Microsoft que eles já se pronunciaram em relação a isso. Então tem alguns caracteres que não são aceitos para criar nomes de arquivos e pastas, que são estes aqui, ó. Que se tu tentar digitar um desses caracteres, o Windows não vai deixar, ele vai exibir esse anunciozinho que está aqui no print. Então temos o item número 1, barra e ponto e vírgula, aspas e parênteses, colchetes e chaves. Tu vai se preparar para a Legal para uma prova futura, sim, ou até mesmo para te ver se tu errou essa questão, né? Tem que ver sempre o que a questão está pedindo, se são as corretas ou as incorretas. Ó, assinale a alternativa que apresenta assertivas. Assinale a alternativa que apresenta as assertivas que apresentam caracteres aceitos, né? Então está pedindo o que é correto. Barra e ponto e vírgula, ele até aceita aqui ponto e vírgula, não aceita 2 pontos, mas a barra também não aceita, ó. Então, Romanos 1 já descarta. Romanos 2, aspas e parênteses, aceita parênteses, né? Os parênteses não estão ali embaixo naquele aviso, mas não aceita as aspas, ó. Tá aqui, aspas duplas, as aspas não aceita. Colchetes e chaves aceita, não tá naqueles itens ali no aviso, então colchetes e chaves, o gabarito questão 21, apenas a 3 está correta, ok? Esse tipo de questão é bem característico da Legal, né? Ela pode trazer desse tipo assim, ou pode trazer os próprios caracteres da forma escrita, no caso ele trouxe por extenso o nome do caractere, mas ele pode trazer esses caracteres escritos como está aqui embaixo, ou pode trazer nomes de arquivos utilizando esses caracteres e perguntar quais estão corretas, quais estão incorretas, tá ok? Questão número 22. Ao formatar um documento no software de edição de texto, uma das características mais importantes a serem verificadas são as margens. Qual das seguintes alternativas não apresenta 3 dos tipos de margens que podem ser escolhidos em menu suspenso específico disponível na guia Layout? Letra A, normal, espelhada e moderada. A gente tem aqui, ó. Esse aqui, para quem assistiu a nossa revisão semana passada, né, eu até falei no vídeo, olha, a banca pode perguntar, eu até abri essa janela que tem o print aqui, né, esse menu suspenso. Já aconteceu da banca fazer uma questão sobre isso, exatamente assim, só que com outros nomes, uma outra forma de perguntar. Né, e saiu novamente o mesmo tipo de questão, onde a banca pergunta o que está disponível, o que não está disponível, ele vai inventar um nome, vai criar um nome que não está disponível aqui, né? Eu falei sobre isso, sobre esse tipo de metodologia na nossa revisão. Então, nós temos alguns tipos de margens pré-definidos pelo próprio Word que tu pode usar, ou tem as margens personalizadas, onde o usuário mesmo vai definir o tamanho específico de cada margem, tá? Então, os pré-definidos que a gente tem, normal, espelhada e moderada, sim, normal, moderada, espelhada. A letra A tá ok, né? A questão está perguntando qual não apresenta, ó, tá bem? Caixa alta ou não ali. Estreita, larga e paisagem, temos estreita, temos o larga e não temos o paisagem, que a banca está tentando te confundir aqui, ó. Paisagem é um tipo de orientação. A orientação da página, se ele vai estar em modo de retrato ou paisagem, tá ali do ladinho, ó. A banca
faz esse tipo de pegadinha. Estreita, larga, espelhada, nós temos, ó, estreita novamente. Normal, moderada, larga, larga, moderada, espelhada, tá? Então é uma paisagem que ele fez a pegadinha, que paisagem é um tipo de orientação de página que está disponível na mesma guia aqui, guia layout, na opção de orientação, ok? Questão número 23, para salvar um documento, o usuário pode se utilizar de diversas formas distintas, seja através de atalho de teclado, de um ícone em formato de disquete, no canto superior esquerdo da interface, ou de uma opção disponível na guia, inserir referências, layout, arquivo ou página inicial. Pessoa que fez o print aqui, então, acertou. Letra D de dado está disponível na guia arquivo. A gente tem a opção salvar e salvar como. Quando tu já está com o documento salvo, alguma coisa assim, né, tu vai direto ali em salvar. Agora, se tu quer salvar, por exemplo, em um outro formato, tu quer salvar em um outro local esse arquivo, tu pode ir na opção salvar como, onde vai abrir, então, a caixa de diálogo para te navegar nas pastas e selecionar a extensão, né, o tipo de arquivo. Se tu quer salvar tá em um arquivo de Word, quer salvar um arquivo em formato PDF ou qualquer outro formato, né, utiliza a opção de salvar como. Essa opção salvar, ela vai apenas simplesmente salvar as alterações. Se tu abrir um documento, tu digitou, fez tal e não salvou ainda, e tu vem aqui em salvar, ele vai abrir a janela salvar como automaticamente, porque ele não está definido ainda o local, um tipo de arquivo, um tipo de um nome, ok? Mas se o arquivo já está salvo, já tem isso definido, ele vai simplesmente salvar as alterações. Então a questão 23 é a letra D de dado. As questões 24 e 25 referem-se ao Excel 2013, tá? Questão número 24, se não me falha a memória, eu também citei esses termos na revisão. Agora não me vem na memória, mas acho que citei. E caiu, ó. No desenvolvimento de um trabalho, foi necessário criar 5 diferentes planilhas no software para melhor operar os dados necessários. É possível afirmar que as 5 planilhas fazem parte de uma planilha composta, uma pasta de trabalho, uma seção de células mescladas, um macro, ou nenhuma das alternativas anteriores está correta. O gabarito aqui vai ser pasta de trabalho, letra B de bola, né? Eu citei, né? O Excel ele tem uma hierarquia, né? Um arquivo ele se chama uma pasta de trabalho. Ó, essa aqui é a guia arquivo do Excel, por exemplo. Ó. E nós temos aqui a opção de pasta de trabalho. Então pode cair na prova essa pasta de trabalho ou este arquivo. Vai depender, vai estar correto, tá? Mas, em geral, a banca cobra pasta de trabalho, que é para dificultar um pouquinho a questão. Dentro da pasta de trabalho, na parte inferior da tela, onde o usuário pode selecionar as planilhas. Então, as planilhas estão dentro da pasta de trabalho. Uma outra forma da banca cobrar isso, né, é que uma planilha possui 5 pastas de trabalho. Não foi o caso da questão 24, mas se tu está se preparando para legal em uma prova no futuro, ela pode cobrar sim, né? Uma planilha possui 5 pastas de trabalho dentro dela, né? Então esse é o conceito correto, tá? A gente cria um arquivo do Excel, esse arquivo se chama pasta de trabalho. Dentro da pasta de trabalho vamos ter então as planilhas, como nesse caso, ó, no desenvolvimento, né? Criar 5 diferentes planilhas no software. Essas 5 planilhas estão dentro de uma pasta de trabalho, gabarito é letra B de bola. Questão número 25, questão muito característica da Legale, de colocar uma tabelinha com alguns valores, uma fórmula e perguntar qual vai ser o resultado. Se a banca não cobrar isso, não é Legale. Uma das ferramentas mais utilizadas em softwares de planilha eletrônica são as fórmulas. Considere a imagem abaixo que apresenta parte de uma planilha de dados. Seja a célula B4 dessa planilha a receber a fórmula informada abaixo, temos essa fórmula aqui, e também falei na revisão, fica muito atento com 2 pontos e o ponto e vírgula. Temos uma função de soma. Qual das seguintes alternativas? Ou seja, ela está perguntando o que vai retornar isso aqui. Ó. Esse 2 pontos ele representa um intervalo, ou seja, temos uma função de soma que vai somar de A1 até B2. Depois tem um sinal de subtração aqui no meio, uma outra função de soma e o ponto e vírgula. Nessa função de soma, ele vai somar o B2 mais o C3. Então, 2 pontos ele pega um intervalo de uma célula até a outra, e na outra função, o ponto e vírgula, ele vai pegar apenas a célula separadamente, B2 mais C3, tá? Como é que a gente vê um intervalo? A1 até B2. Identifica qual é a primeira célula aqui. É o A1. Dá um destaquezinho, então, aqui, ó, A1. E a última célula desse intervalo, B2. Dá um outro destaquezinho, B2. E agora, coloca como se fosse um retângulo, né? O Excel ele sempre vai selecionar em formato de retângulo. Então, é isso aqui, ó.
Por quê? Porque pode acontecer da função colocar A2, 2 pontos, B4, por exemplo. A2, 2 pontos, B4. Esse exemplo, né? Só para dizer como é que se poderia fazer isso aqui. A2, 2 pontos, B4, né? Ó, identifica a primeira célula, A2 é essa, B4 é essa. E o retângulo. Por que eu dei esse exemplo? Porque quando se faz isso, A2, 2 pontos, B4, esse exemplo, né? Tem gente que vai pegar, por exemplo, o 4 ali na célula B1. Né? E a banca vai colocar nas alternativas uma pegadinha como se a pessoa fosse confirmar, considerar aquele valor 4, né? E não é. Então a gente sempre coloca A2 até, sempre faz em formato de retângulo, né? Identifica qual é o primeiro, qual é o último, identifica o A1 e o B2 e faz o retângulo aqui na volta, né? A pessoa pode pensar, vai de A1 até B2 vai pegar o 8 no A3, né? Não. É sempre assim em formato de retângulo. Identifica qual é o primeiro valor, qual é o último valor e faz um retângulo ao redor de todos esses valores nesse intervalo. Tá? A função de soma aqui, então, 12 mais 4 é 16, mais 10, 26, mais 6, 32. Essa função de soma vai dar 32. Tem o sinal de subtração entre um e outro. E agora a gente tem a soma do B2 menos o C3. Vou até mudar de cor para destacar aqui. O B2 mais o C3, né? A soma, né? Então, B2 aqui, o C3 aqui. C2 mais o C3, porque a gente tem ponto e vírgula, né? Então, é um e o outro. Se tivesse ponto e vírgula depois do C3 e mais valores, né? Iria somar esses valores. 6 mais 8 é 14. E 32 menos o 14 vai dar 18. O gabarito aqui na questão é letra A. Ok? O gabarito, o valor correto, então, é letra A. E com isso encerramos, então, essa correção. Espero que seja útil para ti que fez a prova da Câmara Municipal de Porto Alegre. Espero que seja útil também para ti que vai fazer no futuro uma prova da Legale. Não esquece de me seguir aqui no Instagram, tá aqui, @prof.josuel. Aqui ao redor a gente tem mais vídeos para te assistir. Não esquece também de se inscrever no canal, certo? Até mais e bons estudos!